Esse é mais um react de um exame que eu fiz de abdômen superior. E nesse caso de uma mulher de 43 anos, ela tem colelitíase. Já há bastante tempo, a gente vai ver pelo padrão da vesícula, que é um processo mais crônico. Mas não só pela colelitíase eu trouxe esse exame. Eu trouxe muito mais pelo desdobramento que tem em vias biliares, essa questão da litíase. Então a gente vai ver muita coisa em relação ali à abordagem ali das estruturas do hilo hepático, da tríade portal, e como a gente pode investigar essa região. Lógico, nem todos os pacientes vão ter condições da gente examinar, principalmente por conta dos gases de estômago e duodeno, que podem estar atrapalhando bastante. Mas algumas dificuldades que a gente vai ter ali naquela avaliação da tríade portal e estruturas vasculares outras ali da região, eu vou mostrar nesse exame. Então, tem muito nesse exame de controle de transdutor, né? Habilidades com o transdutor, que eu falo muito disso na formação USG Master. E esse modelo aqui, diferente da formação USG Master, em que eu mostro lá na formação a minha mão atuando, né? Porque eu gravo ali a barriga do paciente. Esse exame aqui, como foi um exame de rotina, eu não consegui gravar nesse modelo. Mas mesmo assim, é interessante que a gente avalie ali como que a gente tem condição de explorar muito essa nossa habilidade para investigar essa região. Então a gente vai começar de fato aqui a passar o exame e eu vou fazendo pausas estratégicas aí para a gente aprender aí essas questões, né? O que a ultrassonografia pode fazer quando a gente tem essas habilidades. Então vamos lá, lembrando que é um abdômen superior, tá? Então eu não vou avaliar rim e outras estruturas, tá bom? Então passando aqui pelo fígado, a gente já percebeu ali um cistinho, mas bateu o olho logo de cara na vesícula, eu bati o olho logo de cara na vesícula e resolvi explorar logo essa questão, tá? Então perceba que é uma vesícula praticamente contraída, porém preenchida por cálculos, que medem em torno, em média, 7 milímetros, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho eu fazendo essa medida aqui. Olha aí, essa medida tem 7 milímetros aqui. Então, esse tipo de padrão de vesícula, né, que nos leva a pensar, vou até dar uma paradinha aqui, nos leva a pensar naquele padrão de parede eco sombra, né? Aqui eu estou fazendo uma medida transversal mais para mostrar, ó, 30 milímetros, que não há uma distensão, pelo contrário, ela está muito contraída, com parede espessada e preenchida por cálculos. Mas aí o padrão de parede eco sombra, vamos voltar aqui um bocadinho. Peraí, deixa eu rolar um pouquinho mais. Vamos ver aqui quando eu voltar aqui a imagem da vesícula. Aqui eu acho que não vai voltar tão cedo. Então deixa eu falar aqui porque eu vou começar a falar de outra coisa ali, ó. Eu acho que nesse corte transversal mesmo a gente já consegue demonstrar, ó. Vamos deixar aqui, pronto. Perceba que é muito comum me perguntarem quando que eu sei que é pedra mesmo ou vesícula em porcelana. Então por isso que existe essa imagem descrita como parede eco-sombra, que na verdade é uma primeira linha ecogênica que demonstra a parede da vesícula biliar. Uma outra linha mais hipoecóica, um outro plano, né, mais hipoecóica, que alguns dizem que se refere a líquido, um pouquinho, uma lâmina de líquido na cavidade da vesícula, e outros falam que isso pode ser da parede muscular. Eu gosto mais até dessa segunda opção, tá? Que quando a parede da vesícula está espessada, a gente consegue diferenciar as três camadas, né? A camada mais externa, a camada muscular e a camada mucosa mais interna. E aí a gente tem aqui a gente começa agora
a ter uma nova ecogenicidade que se refere aos próprios cálculos e a sombra determinada por eles. Então seria parede, eco e sombra, tá ok? Então vamos continuar aqui no nosso exame. O que não ocorre com a vesícula em porcelana, que ela já é só uma linha ecogênica já com sombra, ok? Então vamos em frente, e aí aparece aqui pela primeira vez de forma mais nítida o colédoco, que eu diminuí um pouquinho o ganho, diminuí um pouco a faixa dinâmica para dar um pouco mais de contraste, tá? E aumentei a imagem aqui pelo zoom, aqui no cantinho. Botei o Doppler, mas para determinar realmente que aquilo se tratava do colédoco. E uma observação a respeito desse colédoco é esse espessamento da parede. Você vai ver com mais frequência o colédoco até dilatado, mas a parede ele não aparece espessada desse jeito, né? Aqui, ó, tá vendo como ela tem um discreto espessamento aqui, ó, isso aqui que eu estou me referindo, ó, semelhante até ao espessamento da própria vesícula, né? Que a gente fica com uma linha ecogênica, uma linha hipoecogênica e novamente uma linha hiperecóica, que se assemelha muito àquele espessamento da vesícula que a gente acabou de falar, né? Então é interessante esse caso por conta desse padrão de espessamento do colédoco, que não é muito frequente da gente ver, pelo menos na minha experiência, difícil aparecer isso daí, tá? Exceto o espessamento em si, a dilatação em si do próprio colédoco. Aqui eu coloquei decúbito lateral esquerdo, tá? Eu pedi para a paciente virar em decúbito lateral esquerdo. Até então ela estava em decúbito dorsal mesmo. E uma outra coisa que eu queria mostrar para você é que aqui eu determinei, né, a veia porta. Eu não me preocupei muito com a qualidade do Doppler, que na verdade era só para me gerar um pouco mais de investigação, assim, de definição do que era o que aqui nessa imagem, tá? Então quando a gente voltar aqui ao movimento, eu vou mostrar para você que a gente consegue, eu não sei, deixa eu ver só se que eu quero mostrar a artéria hepática também. Eu acho que não vai aparecer. Opa, apareceu. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Vamos lá, dar uma pausa aqui. Vamos voltar aqui a imagem um pouquinho. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a artéria hepática, tá? Então aqui a gente tem veia porta, veia cava inferior, o colédoco dilatado com a parede espessada e a artéria hepática. Eventualmente até aparece um outro pontinho piscando aqui, que também é artéria hepática, porque a artéria hepática ela é mais sinuosa. Então, eventualmente, você pega em transversal ela num determinado plano, depois ela volta e você pega de novo. Então, acaba aparecendo como duas bolinhas, tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Isso que eu estou falando. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouco. Acho que está aqui, antes dessa pausa minha aí. Espera aí. Vamos voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá entendendo? Essas duas imagens é da própria artéria hepática. Porque ela vem, aí faz uma curva e volta. Como você está fazendo um plano seccionando só um slice, né? Só um corte, você pega ela na ida e na vinda, né? Então, era isso aí que eu queria mostrar como curiosidade dessa imagem. Então, vamos voltar lá para onde a gente estava. E aqui, olha que interessante. Aqui é veia porta, tá vendo? Ó? Ela cruza, o colédoco cruza por cima a veia porta, tá? Então, aqui a gente está vendo veia porta, a artéria hepática aqui. E eu estou querendo definir esse trajeto de colédoco. Tá legal? Inclusive, demonstrando aqui aquela tríade portal, certo? Junto aqui com a veia cava inferior. Legal? Então, olha que interessante essa imagem, ó. Vamos voltar um tiquinho. Aqui, ó. Isso aqui é muito interessante porque aqui a gente vê o colédoco
e parece que ele está mais calibroso ainda subindo aqui. Porém, o que acontece aqui é que a gente está pegando um plano de colédoco e um plano de veia-porta. Então a gente tem que tomar cuidado com essas imagens formadas na ultrassonografia, e aí a gente tem que começar a pensar em 3D, né, que eu gosto muito de falar isso, esse pensamento 3D, porque às vezes a gente pega dois planos em segmentos de estruturas diferentes, ou melhor, um plano em dois segmentos de estruturas diferentes. Então a gente acaba que cria essa ilusão de ser uma coisa só, tá? Então fique atento para você certificar, e isso eu demorei um pouco nesse exame, para conseguir pegar o trajeto de colédoco inteiro. A gente vai ver isso mais até para o final do exame, em que eu faço esse tipo de esclarecimento aí, tá? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que deixa eu ver se é agora, exatamente, ó. Aqui a gente tem a vesícula, certo? E saindo da vesícula a gente tem o cístico, certo? Então eu comecei a perceber, não sei se é agora que vai aparecer, que tinha imagem tubular demais ali, porque o cístico normalmente ele não é visível, né? Ou a gente consegue pegar aqui só um infundíbulo, o iniciozinho dele, e depois não consegue ver mais. Aqui eu ainda estou medindo a parede da vesícula, você vê que está com 6 milímetros, é um espessamento, né? A vesícula ali até 3 milímetros, 4 no máximo, tá? Então aqui a gente tem a parede, aquele aspecto de parede eco sombra, né? Aqui o rim, só para descartar ali aquela possibilidade. Terminando de dar uma avaliada no fígado, por quê? O que acontece? Quando a gente está com alguma lesão muito... Vou até dar uma pausa aqui para falar isso para vocês. Ficou na posição de nada ali. Quando a gente está com uma alteração muito saliente no exame, que no caso era a vesícula, o colédoco dilatado, tudo aquilo ali chamando muita atenção, eventualmente a gente vai ter que parar de dar atenção nisso para poder terminar de avaliar todas as outras estruturas e voltar para aquela lesão com mais atenção. Porque o que acontece? Quando a gente foca muito de cara nas alterações mais aberrantes ali, mais visíveis, tem grande chance da gente não da gente esquecer de avaliar outras coisas, ou da gente se cansar e acabar avaliando o restante com menos relevância, com menos atenção. E isso acaba deixando a gente vulnerável a deixar passar algumas lesões em outros órgãos, tá? Então, lembra que lá no início eu falei que já tinha aparecido cisto? Aquilo ficou na minha cabeça e eu precisei voltar aqui para definir essa imagem cística e medir, localizar, descrever tudo direitinho, para depois eu voltar a avaliar as vias biliares, tá? Então esse cisto é um cisto simples, que eu defini como segmento 6. A gente pode até esclarecer por quê. Ó, aqui num corte onde eu pego aqui a veia, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é um corte longitudinal da veia hepática direita, aqui, tá? E eu considerei que esse cisto estivesse mais à direita da veia hepática direita. Ou seja, quem está à direita da veia hepática direita é o segmento 6 e 7. O 6 mais inferior, mais próximo do rim, e o 7 mais superior e posterior, mais próximo da veia cava, tá? Então, voltando aqui, com essa imagem transversal aqui, ó, com um corte transversal, você vê que eu pego a confluência das 3 veias hepáticas, aqui, ó, eu considerei que ele tivesse um pouquinho mais, ó, deixa eu ver se eu, porque tem um pedaço aqui difícil de dar definição.
porque passa muito rápido. Aqui, ó. Aqui está o cisto, aqui é a veia. Eu considerei que ela tivesse um pouquinho mais à direita, porque passa muito rente ali. Então, é um detalhezinho ali de posicionamento, tá vendo? Ó? A veia passa ali mais por dentro, né? Aqui, ó. A veia hepática direita saindo aqui. Aí agora você vai ver ela subindo, ó. E aí deixa o cisto mais para os segmentos laterais, tá bom? Então é só um detalhe aí de segmentação hepática. Ah, tá, e por que 6 e não 7, né? Porque ele está ali, ele tá ali um pouco mais abaixo, também rente, mas um pouco mais abaixo da veia hepática, da veia porta direita, tá bom? Vamos ver se a gente consegue um local onde isso tá mais nítido, né? Aqui, ó. Esse segmentozinho aqui, tá bom? E mais longe da veia cava que está para cá, certo? Então, segmento 6. Ó, segmento 7 estaria mais para cima, beleza? Então, vamos continuando. Visto isso, eu finalizei aqui medir, né? Ó, vou adiantar um pouquinho, mediu 11 milímetros. Não, 12 milímetros, tá? E aí vamos continuar agora explorando. Não esqueça de quando você estiver explorando um órgão qualquer, vai até o limite do órgão, tá? Vai até ele acabar, olha aí, tá vendo? Como é que eu vou até o finalzinho, até acabar o parênquima propriamente dito? É muito comum o pessoal varrer e, sei lá, faz um negócio meio apressado e não vai até o final. Então não faz isso não. Vai até o finalzinho, porque às vezes é na pontinha do fígado que tem um nódulo que pode ser um câncer e você vacilou, não deixou passar. Aqui, vocês viram que já está em decúbito lateral esquerdo, né? Então esse é um posicionamento interessante para a gente medir veia porta. Inclusive para pegar o Doppler aqui, já que ela está angulada assim, é melhor de pegar a angulação, tá? Quando quiser estudar com Doppler a veia porta, esse é um posicionamento ideal, que muitas vezes é intercostal, tá? Na verdade, a maioria das vezes essa imagem aqui ela é intercostal, fica mais fácil de pegar desse jeito. Então vamos lá, veia porta aqui e olha só, olha o que aparece aqui agora. Eu não sei se vocês perceberam que agora eu consegui esticar um pouco mais o trajeto do colédoco. Provavelmente porque a paciente está em decúbito lateral esquerdo, tá? Então, às vezes você ganha uma janela melhor mudando, ó, a setinha aqui, ó, passando aqui, ó, de forma extremamente didática, a setinha aqui mostrando o colédoco. Mas o que é interessante aqui é que aqui não é o final da dilatação. Isso aqui não é algo que está interrompendo o colédoco. É simplesmente porque você sai do plano. O colédoco ali deve ter feito um pouco mais de curva e você sai do plano e não consegue pegar ao longo do trajeto todo. Então, tudo que a gente vai ver a partir de agora está muito relacionado a isso. A você entender na cabeça qual é a anatomia que você quer investigar e buscar no ajuste da tua mão identificar essa estrutura, tá legal? Então vamos mais para frente. Então, olha, tá finalizando aqui o colédoco não significa que esse é o fim de fato, tá? Ó, perceba que aqui, ó, ele parece que corre um pouquinho mais. Mas antes de avaliar isso, eu vou dar uma outra pausa aqui para mostrar uma outra coisa que apareceu aqui que pode ter passado despercebido. Vamos investigar aqui, vamos enumerar aqui quais são as estruturas que estão aparecendo aqui, tá? Ó, vamos voltar um pouquinho mais. Eu acho que aqui a gente consegue definir
Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá. Aqui, ó. Essa imagenzinha que aparece rápido aqui, ela é veia cava inferior, tá? Essa outra aqui, no movimento, você vai perceber que é a veia porta, ó, veia porta. Aqui, você lembra que eu falei da relação artéria hepática, né? Que ela aparece ali cortada no transversal, então é artéria hepática. Provavelmente até aquele outro pedacinho aparece aqui, tá bom? Essa outra estrutura aqui a gente já viu também diversas vezes, que é o colédoco. Mas aparece uma outra estrutura. Aqui, ó. Isso aqui. Então aqui eu tenho veia porta, colédoco, e aqui uma outra estrutura que não é artéria hepática, tá? A gente vai vendo aí com calma. Ó. A artéria hepática ela passa aqui, ó, ela cruzando aqui, ó, ela cruzando a veia porta aqui, um pouquinho mais para frente, ela faz esse trajeto aqui, ó, reparou? Ó, vamos voltar, ó, fica olhando para aquela bolinha, fica olhando para cá, ó, ela cruza lá para cima, ó, aqui, aqui eu tenho o colédoco, que vai aparecer melhor aqui depois, já um pouquinho mais para frente, ó, apareceu aqui. E aí aqui aparece uma outra estrutura, ó, fica de olho. Ó, aparece uma outra imagem tubular aqui, que não é o colédoco. Esse aqui é o ducto cístico. E eu vou te falar, difícil ver o ducto cístico, e principalmente com a parede espessada do jeito que está aqui. Então agora o que a gente vai ver é que essa imagem aqui, ela tem continuidade ali com o infundíbulo, ó. E não poderia deixar de ser, né? Porque senão eu não poderia estar falando que era o cístico. Olha só, observa essa região aqui, como ela começa a ter relação com o infundíbulo, ó. Num outro plano aqui, ó. A vesícula aqui, infundíbulo, ó. Ó, apareceu numa outra situação aqui, ó. Ó. Pera aí, aqui, ó. Aí aqui, esse trajeto para cá, dá para perceber que tem continuidade com o infundíbulo, ó. Ó. Tá vendo? Aqui é a vesícula, tá? Vai aparecer melhor um pouquinho mais para frente. Ali, ó. Aqui. Certo? E vem para cá, descendo junto aqui com o colédoco para se encontrar com ele ali em qualquer posição ali mais para frente. Aqui, ó. Certo? Ou seja, o comprometimento do que está levando à dilatação e processo inflamatório do colédoco é o mesmo que está determinando dilatação e processo inflamatório do ducto cístico. Do colédoco é hepático comum, né? Depois colédoco, enfim, a gente acaba chamando tudo de colédoco. Perdoe esse erro meu aí de nomenclatura. Mas enfim, então a gente vai com cuidado. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Tá? E isso é dificílimo de ver. Não é que é difícil no sentido de habilidade. Também. Mas não é isso que eu quero dizer. Estou querendo dizer em relação à frequência. Eu não lembro de ter visto um caso desse, tá? Com tanta clareza assim nessa questão de anatômica, tá bom? Então a gente vai mais para frente. Vou deixar correr agora normal, porque aí a gente vai investigando isso com mais vezes, tá? Então, ó, colédoco aqui, ó, um fundíbulo, o cístico aparece para cá. Agora olha só que interessante, aqui eu já estou com uma imagem mais dilatada, e eu até joguei o Doppler, porque esse pedaço aqui que eu imagino que seja o colédoco, estava imaginando que fosse o colédoco, eu ainda não tinha visto, eu tinha visto ele até mais ou menos aqui. Então olha só, agora já começa a pegar o colédoco um pouco mais para frente. E a minha batalha, qual é a minha batalha? A minha batalha é determinar se há algo na atualidade determinando essa dilatação aí para cima. Porque pode ser pedra, pode ser poderia ser um tumor de pâncreas. O pâncreas está todo o tempo aqui, tá?
Puxa, esqueci de falar do pâncreas, mas vamos ver. Ó, o pâncreas é que faz, inclusive, janela para a gente conseguir ver aquela porção do colédoco ali. Ele vai aparecer mais para frente e eu vou deixar correr. Porque agora a gente vai começar a investigar o colédoco mais terminal. Ou seja, eu já consegui definir veia porta, já consegui definir artéria hepática, já consegui definir que o cisco está dilatado, que tem pedra na vesícula, que ela está contraída, processo inflamatório crônico, mas eu ainda não terminei de estudar o colédoco. Então, toda vez que você encontrar dilatação de colédoco, você precisa pelo menos investigar para ver se você consegue determinar a causa, tá? Porque uma outra forma de investigar isso daqui, você pode fazer uma coluna de ressonância, poderia ser também por uma endoscopia, né? Fazendo aquela investigação de papila. Mas se você já conseguir entregar para o colega várias informações a respeito do que é, ele já vai mais planejado para o procedimento, certo? Então vamos em frente. Então olha, colédoco dilatado, e aí eu quero ver se tem alguma coisa, né? Obstruindo. Aqui é a sombra dos cálculos, aqui ó, a vesícula, o colédoco, o ducto cístico, colédoco passando aqui embaixo, ó, ducto cístico, colédoco passando por baixo. Eu acho até que eu vou fazer uma foto mostrando exatamente isso, né? Ó, aqui é o cístico e aqui o colédoco, tá? Na verdade, hepático comum. Eu acho que nesse momento aí eu conserto meu erro da nómina anatômica, né? Tá aí. Tá bom? E agora eu pedi para a paciente voltar em decúbito dorsal, tá? Por isso que eu deixei escrito aqui, para a gente ficar ligado nessas questões de abordagem, tá? Ela voltou para decúbito dorsal. E aí eu estou mostrando aqui o trajeto do cístico. Agora eu estou mais seguro da parte anatômica. Aqui, ó. Todo cístico aqui, ó. É esse cuidado que eu estou tendo para mostrar para vocês. E hepático comum. Vamos lá. Vamos ver colédoco distal. Aqui, ó. Vamos até parar aqui para a gente revisar aquela parte anatômica, que agora aqui ficou bem interessante, ó. Aqui, ó. Veia cava inferior, veia porta, hepático comum dilatado, aqui o infundíbulo com algum cálculo aqui, e aqui a artéria hepática, tá? Fígado, e o pâncreas está aqui mal identificado, mas ele está por aqui, cabeça do pâncreas. E vamos lá explorar esse colédoco, porque ainda não estou feliz com essa de entregar o exame assim, sabe? Eu quero ir até o final e ver o que eu consigo trazer de informação. Então é muito interessante que a gente explore bem isso daqui. Aqui eu tentei fazer uma orelha de Mickey bem torta, né? Onde eu tenho veia porta, artéria hepática e colédoco, tá bom? Vou até dar uma aceleradinha. Vamos ver se eu consigo. Colédoco, artéria hepática ali, ó. Beleza? Vamos mais pra frente. Aí. Aqui pâncreas, olha. O pâncreas bom, né? Que a gente podia pensar, pô, será que tem uma pancreatite aí por conta do cálculo? Mas o pâncreas, tamanho bom, ecogenicidade boa e bem visível até, né? Uma janelinha aqui de fígado, aqui veio a porta no iniciozinho, aqui a aorta, artéria mesentérica superior, veia esplênica, ok? Eu estou até escrevendo alguns aí e vamos continuar. Vamos continuar, que tá aqui, ó, hepático comum colédoco, veia porta. Aqui eu estou tentando pegar a janela do pâncreas para definir
colédoco terminal, colédoco distal, né? Que ainda não ficou esclarecido. Então vamos lá. Aquele aqui, opa, opa, opa. Vocês chegaram a ver ali? Espera aí, deixa eu voltar um bocadinho. Voltar um bocadinho, voltar um bocadinho. Aqui, ó, pâncreas, colédoco aqui meio obliquado e uma estrutura aqui. Vamos continuar? Parece que tem algo ali, né? Ó, veio a porta aqui, pâncreas. Cadê o colédoco? Tô pensando que isso é fácil, né? Não, é enrolado, é no detalhinho mesmo. A gente tem que ter paciência de buscar a janela, alongar a estrutura, certificar de que realmente é aquela estrutura que a gente está pensando. Então, às vezes tem que ir e voltar várias vezes. Ó, ó, aqui, ó, colédoco, colédoco dilatar, aqui, pronto, apareceu. Isso é um cálculo no colédoco final. Olha o pâncreas como faz uma janela perfeita. E é incrível, né? Olha como ele está dilatado até mais, né? Apareceu aqui uma dilatação ainda mais alongada. Antes ainda, o duodeno deve estar por aqui, né? Então, ó, olha a sombra, tá? O que me deixa mais tranquilo de me certificar de que realmente é um cálculo. Aqui eu vou medir a espessura do colédoco naquela região, ó, em torno de 6 milímetros. O tamanho desse cálculo, gente, olha o tamanho desse cálculo. Tem quase 1 centímetro dentro do colédoco. Então, isso joga por terra aquela... Bom, é estatística. Um cálculo desse para chegar aí realmente é muito malabarismo do próprio cálculo, né? Mas não é frequente, né? Obviamente. Agora também ele pode ter se desenvolvido aqui, né? Também tem isso, porque é grande, para o colédoco é grande. Então é possível que essa moça já tenha um processo aí já bem antigo e esse cálculo ter se desenvolvido aí mesmo no colédoco, né? É o mais provável, né? Então, ó, bem dilatado. O cálculo nem está tão impactante aí, ele está até meio flutuando, o que leva, e aí a gente pode falar a respeito da clínica da paciente. Essa paciente, ela tem dor há muito tempo, ela, no momento desse exame, ela não estava com febre, não estava com icterícia, mas ela tinha essas queixas, e talvez ela tenha tido alguma cólica recente, se eu não me engano, alguma cólica biliar recente, tal, que levou ela a investigar e fazer de novo esse ultrassom aí. E aí justifica, por exemplo, esse cálculo não está impactando de fato, justifica essa flutuação, né? Essa flutuação de icterícia, de dor, etc. Tá bom? Então vamos em frente. Ó, um cálculo ali. Maravilha. Então agora a gente esclareceu tudo. Fiquei mais satisfeito com essa questão de ter investigado o colédoco, mas eu queria explorar ainda um pouco mais adiante. Olha como é que o colédoco vai lá para cima. E aqui a paciente, eu estou começando a virar ela em decúbito lateral direito, tá? Mas olha, antes dela virar, olha como é que eu consegui pegar bem... Opa, peraí. Consegui pegar aqui bem... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, vai lá dentro. Deixa eu dar uma pausa. Aqui, ó. Tá? Praticamente no duodeno. E aí eu não vi mais nada. Tá? Aí não tem mais surpresa nenhuma. Eu não consegui identificar mais nada a partir daquele cálculo para frente. Mas olha como a gente conseguiu abordar. Olha, tá vendo? Como é que ele abre até lá no final. A gente conseguiu abordar o colédoco inteiro. Lógico, com a ajuda de algumas características. Ali eu estou sacudindo para ver se eu mostrava alguma mobilidade desse cálculo. E aqui pâncreas, né? Cabeça do pâncreas. E aí, ó, é
é paciência. Por que eu não consegui ver isso no início do exame? Não sei. Suponho que no início do exame algum gás estava me pedindo um pouco mais de investigar ali. Mas de tanto vira para cá, vira para lá, ela ainda não virou de decúbito lateral direito, tá? Porque eu vou investigar baço para finalizar o exame, então apareceu aquilo ali escrito mais para me lembrar de falar para você. Mas vira para lá, vira para cá, você comprime um pouco mais, o gás vai espalhando, você se ambienta com a anatomia do paciente, você se ambienta com as alterações e isso vai trazendo cada vez mais clareza e esclarecimento sobre o caso. Então a gente começa a ter um pouco mais de intimidade com aquele momento. É necessário ter intimidade com o transdutor, com o teclado, com os ajustes de imagem, mas aos poucos você vai criando intimidade com o paciente, e é uma intimidade do exame, não estou falando nem de relacionamento médico-paciente não, embora também seja importante, às vezes ela fala alguma coisa, o paciente fala alguma coisa que te dá aquele start diagnóstico, né? Mas vamos para frente. Então aqui deu para ver bem demais o colédoco, e graças a essa janela aqui com o pâncreas. E agora sim, ela vai virar em decúbito lateral direito, já para finalizar o exame, na investigação do baço, tá? Aqui eu estou escrevendo as coisas aqui, estou dando uma adiantadinha no exame, e aí sim, virei lateral direito, decúbito lateral direito, estou investigando o baço, ó, perceba que eu vou tirar o TGC um pouco aqui, ó, tá vendo? E aumentar o ganho. Então eu tirei aquela desproporção de brilho que tinha, ajustei o baço aí, tranquilo, não tem nenhum problema, você vê que não aparece nada muito extraordinário na cauda do pâncreas, né? Não dá nem para perceber direito aqui, baço normal, e aí a gente finaliza o exame. Então, o que serve de lição é paciência e estudo de habilidades, tá? Esse aqui é a moral da história aqui desse React, e a gente pretende fazer mais. Espero ter ajudado aí no seu aprendizado para os seus exames, tá bom? E qualquer coisa, deixe seus comentários aqui, segue a gente nas redes, né? Instagram, aqui no YouTube, se você não está inscrito, se inscreva aí, dá um curtido aí se você achou interessante essa avaliação. Se você quer mais vídeo assim, escreve pra gente também. E é isso aí, tá? E se quiser ter a curiosidade de aprender ultrassonografia, a parte prática, as 3 artes da ultrassonografia, que é as habilidades de manuseio do transdutor, habilidade de ajuste de imagem e descrição do laudo. Aliás, a gente pode até falar uma palhinha agora aqui, ó, no finalzinho do exame, a gente do vídeo, a gente ainda consegue dar uma palhinha aqui, falando sobre habilidade de descrição. Mas isso tudo tem lá na formação SG Master, tá bom? Mas vamos voltar aqui para falar da descrição dessa imagem. O que eu colocaria aqui como uma descrição, né? Então eu começaria com um problema, né? O problema qual é? Um cálculo. Eu não descrevo imagem, blá blá blá, com sombra acústica. Eu prefiro, quando eu defino que é um cálculo, se eu posso definir que é um cálculo, eu descrevo. Então eu coloco cálculo no terço distal do colédoco, determinando dilatação e espessamento parietal, né? Espessamento das suas paredes. Como observação importante aqui agora, na hora que eu estava descrevendo, eu comecei a pensar nisso. Como esse cálculo está solto e existe uma dilatação até o final, e não é ele que está causando, pelo menos aqui agora não, né? Certamente ele vai causar obstruções e vai e foi realmente o motivo dessa dilatação. Processos inflamatórios, né? E tal. Mas o que a gente pode ter como saída, né, como uma segunda opção, porque esse cálculo nesse momento não é ele que está causando a dilatação.
Então a gente pode descrever colédoco ou hepatocolédoco dilatado em toda a sua extensão e presença de cálculo no seu terço distal que mede 9 milímetros, tá bom? Então isso também é uma forma de descrever. Não esquece de dar a dilatação do colédoco, né? Descrever a dilatação, que você pode botar entre parênteses ali só para definir melhor. Aí você pode botar a dilatação do ducto cístico associado e a descrição da vesícula ali, vesícula biliar parcialmente contraída, com paredes espessadas, repleta de cálculos que medem em torno de 7 milímetros cada. E com essa eu dou tchau para você. Muito obrigado aí. Não esquece de dar curtida, que isso é bom pra gente, tá bom? Grande abraço, valeu.